No final deste capítulo, eu quero orar com você para que Deus te dê aquela ideia que vai destravar a sua vida. Olá, amados! Eu sou o pastor Fernando Alencar e este é o 9º capítulo do livro A Lei do Reconhecimento. Enquanto eu estava lendo este capítulo, eu me lembrei de algumas revistinhas que eu lia quando era criança. E nessas revistinhas havia um personagem que era um dos meus favoritos, o Professor Pardal. Ele tinha um chapéu de ninho que colocava sobre a sua cabeça e quando ele começava a pensar, de repente as ideias vinham. E eu lembro que lá dentro do seu escritório havia também um cesto onde ele colocava alguns planos inacabados e ideias que ainda não haviam dado certo. Eu cresci acreditando que uma boa ideia sempre trará respostas para problemas não solucionados. E é verdade. Neste capítulo você vai entender que, mais do que isso, uma boa ideia pode ser responsável pela sua promoção. E falando nisso, eu tive uma ideia. Que tal você dar aquele like que fará o YouTube entender que este conteúdo é muito importante para você? E você pode também se tornar um parceiro desta obra, enviando a contribuição pelo Pix fatorjc@gmail.com. Dessas duas formas você poderá ajudar este canal a crescer, a fim de que outras pessoas além de você também sejam edificadas. Livro A Lei do Reconhecimento. Autor Mike Murdock. Capítulo 9. Reconhecimento de uma ideia inspirada por Deus. As ideias são portões dourados para mudanças imediatas. A ideia é um pensamento divinamente implantado por Deus que pode solucionar o problema de alguém. As Escrituras nos estimulam com a promessa de bom senso. Eu, a sabedoria, moro com a prudência e tenho o conhecimento que vem do bom senso. Provérbios 8, 12. Os métodos para criar riqueza são garantidos ao obediente. Lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele quem lhes dá a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Deuteronômio 8, 18. Há muitos anos plantei uma esplêndida semente em Columbus, Ohio, ver capítulo 7. 6 semanas depois, eu estava em Houston, Texas, hospedado no Hyatt Regency Hotel. Era uma manhã de terça-feira e eu estava em minha segunda hora de oração. De repente, o Espírito Santo me inspirou uma ideia. Veio em meu espírito uma Bíblia especial para mulheres. Ela tinha 2.000 versículos para ajudar as mães a localizarem em 10 segundos a passagem apropriada para resolver imediatamente um problema que estivesse enfrentando. Eu a chamei a Bíblia Temática para Mães. Depois veio à minha mente a Bíblia Temática para Pais, especialmente para os homens que estão passando por dificuldade. Depois dessas, a Bíblia Temática para Empresários explodiu em meu coração. E visualizei outra, criada especialmente para adolescentes que não sabiam como encontrar os versículos da Bíblia, a Bíblia Temática para Adolescentes. Quando liguei para um amigo que era do ramo editorial e contei minhas ideias, ele ficou muito entusiasmado. Mike, imprimiremos 60.000 exemplares com capa de couro e veremos como serão as vendas nas livrarias. Você receberá uma pequena taxa de royalties por livro vendido. Em questão de meses, 1.300 livrarias compraram todos os exemplares das Bíblias. No final, acabaram imprimindo também em brochura. Diferentes traduções, como a Bíblia Viva e a Nova Versão Internacional, foram disponibilizadas. Alguém me disse que quase 2 milhões dessas Bíblias temáticas já chegaram a vários lugares do mundo. Essa ideia produziu bênçãos para milhões de pessoas. Reconheço que isso veio de Deus. A ideia foi dada a mim. Sim, outros a copiaram e a imitaram, mas essa foi uma ideia divinamente inspirada por Deus. Mas tenho de reconhecer isso. Há alguns anos, enquanto orava, o Espírito Santo me deu uma outra pequena ideia. A Bíblia de bolso de 1 minuto. Qualquer pessoa pode carregá-la no bolso da camisa. O produto já se espalhou por toda a América. Um dos maiores ministérios de televisão na atualidade comprou milhares dessas Bíblias para seus obreiros. No Dia das Mães,
Os pastores presenteiam as mulheres de suas igrejas com uma Bíblia de bolso ou com uma Bíblia temática. Boas ideias são interessantes, mas não são ordens. Ideias divinas são, na verdade, ordens de Deus. Elas despertam você no meio da noite, tornando-se sua obsessão. Oral Roberts explicou certa vez que quando Deus lhe prometeu mais que o espaço que vocês têm para receber, ele estava falando de ideias, critérios e conceitos. Ele instruiu as pessoas a recapitularem qualquer ideia, critério ou conceito dado por Deus e depois apresentá-lo ao Senhor para que seja abençoado. Um homem ouviu com grande fé. Alguns anos antes, ele havia tido uma ideia. Ela foi repetidamente rejeitada. Ele ficou frustrado e desencorajado. Ele a havia armazenado em caixas no sótão. Depois de ouvir o irmão Roberts, decidiu que a ideia viera de Deus. Satanás havia simplesmente paralisado suas expectativas e sua fé. Engatinhou pelo sótão e desceu as caixas. Hoje seus recursos financeiros ultrapassam $1 milhão por causa da tal ideia. Você está sentado sobre uma ideia de $1 milhão? Você está caçando centavos quando Deus lhe deu a possibilidade de ganhar $1 milhão. Há alguns anos eu estava dando uma palestra em Dothan, Alabama. Quando terminei de pregar, solicitei às pessoas que atribuíssem uma tarefa à semente enquanto a estavam plantando na oferta. Escreva no cheque em que área você mais precisa ver sua colheita, instruí. Alguns meses depois voltei àquela igreja. O pastor estava muito feliz. Quero que você conheça esse casal. Lembra-se de quando pediu às pessoas que atribuíssem uma tarefa à semente? Você pediu para que elas escrevessem no cheque em que área elas mais gostariam de ver produzir sua colheita. Ele explicou que 90 dias depois do dia em que plantaram a semente, uma ideia que havia sido ignorada e rejeitada foi repentinamente aceita por uma grande cadeia de supermercados. O primeiro cheque deles, para o primeiro pedido, foi de $2,4 milhões. A ideia deles rendeu $2,4 milhões. Ross Perot, o famoso bilionário, disse a seguinte frase: "Uma boa ideia pode permitir que um homem viva como um rei pelo resto de sua vida." Entre na presença de Deus para receber as ordens dele. Permaneça na presença de Deus para receber o plano dele. Deus está conversando com você. Você está escutando? 8 fatos que você deveria saber sobre ideias. Primeiro, uma ideia excepcional vem quando você observa o que está ao seu redor. Segundo, uma ideia excepcional ajudará pessoas. Terceiro, uma ideia excepcional de Deus solucionará os problemas de alguém. Quarto, uma ideia excepcional é a solução para eliminar o estresse e aumentar o entusiasmo e a alegria. Quinto, uma ideia excepcional pode ou não ser aceita pelos que estão ao seu redor. Walt Disney foi demitido de um jornal porque ele não era criativo o bastante. Sexto, uma ideia excepcional pode gerar riqueza excepcional. Sétimo, uma ideia excepcional requer atenção excepcional. Oitavo, uma ideia excepcional pode resultar em provisão para toda a vida. O reconhecimento de uma ideia inspirada por Deus pode proporcionar renda vitalícia para toda a sua família. Salmos 84:11. O Senhor não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Eu já devo ter falado para você que amo livros. Eu sempre vi os livros como providência e resposta de Deus para as minhas orações. E alguns meses atrás eu estava lendo um livro sobre de onde surgem as ideias. Nesse livro, além de outras descobertas científicas, eu pude compreender como é que uma ideia toma corpo em nossa mente, como é que ela surge, e eu compreendi que ela não surge do nada. Uma das primeiras coisas que você precisa fazer quando busca uma boa ideia é dedicar-se exaustivamente a uma pesquisa pelo assunto em questão. Leia todos os livros que você puder. Assista documentários, preencha sua mente com aquele assunto durante um bom período e logo após, descanse.
Geralmente, as ideias não vêm enquanto você se ocupa de resolver um problema. As ideias vêm justamente quando você relaxa. Você já deve ter sido surpreendido por uma boa ideia enquanto tomava seu banho. Ou talvez quando você estava acordando logo pela manhã. Ou mesmo quando você estava assistindo aquele filme ou tendo uma conversa agradável com alguém que você muito admira ou ama. O problema é que nesses momentos nós quase nunca temos um bloco por perto. E por não anotarmos a ideia, muitas vezes ela voa e nós não conseguimos mais nos lembrar dela. Para evitar esse problema, você pode instalar no seu celular um programa de notas e se habituar a fazer um controle das ideias que vêm à sua mente. Este é um processo natural de cultivar boas ideias. No entanto, se você quer receber ideias divinamente inspiradas, você precisa cultivar a presença de Deus. E não é simplesmente se afastar de tudo e de todos e permanecer na presença do Senhor quando você precisa de uma boa ideia. É muito mais do que isso. Significa cultivar a sua capacidade de ouvir o Senhor. Significa prestar atenção nele. Significa treinar a sua mente para perceber no Espírito aquilo que Deus deseja comunicar a você. É possível que você não esteja tendo boas ideias porque a sua mente anda muito agitada. Quantas vezes você para durante o dia para receber comunicações do Senhor? Você lembra de Marta e Maria? Marta estava toda atabalhoada, correndo de um lado para o outro. Marta é a imagem da mente que não sossega aos pés do Senhor. Esse tipo de mente não pode ouvir coisa alguma da parte de Deus. Maria, no entanto, escolheu a melhor parte. Ela permaneceu aos pés do Senhor Jesus e aquilo que ela recebeu naquele dia jamais lhe foi tirado. Você quer uma ideia que nada jamais vai poder bater os seus resultados na área financeira, na área do casamento, sejam quais forem as áreas que você escolheu para prosperar? Então você precisa aprender a descansar aos pés do Senhor e ouvir tudo aquilo que Ele tem a lhe dizer. Não há muito o que te ensinar aqui que você já não saiba. O que você precisa agora é colocar em prática. Anote no seu diário do reconhecimento tudo o que você aprendeu aqui e comece a colocar em prática a partir de agora. Pai nosso que estás nos céus, eu sei, Senhor, que Tu tens nos falado. A Tua comunicação tem fluído dia após dia e os nossos ouvidos talvez não estejam ouvindo tudo o que precisamos. Somos rápidos para falar quando estamos na Tua presença, mas tardios para ouvir tudo o quanto o Senhor deseja nos comunicar. Por isso hoje decidimos que permaneceremos cada momento na Sua presença. Não somente naqueles instantes em que precisamos orar, mas também, Senhor, no dia a dia, em cada coisa que fizermos. Nada nos impede de, a todo momento, perceber o Teu mover ao nosso redor, caminhando contigo, ouvindo o que Tu dizes. Senhor, nós estamos correndo demais. Estamos muito ansiosos. Não conseguimos muito Te compreender. Se não temos sequer ideias naturais que vêm a partir do estudo e do descanso, muito menos temos tido ideias inspiradas por Ti. Mas nós decidimos que isso vai mudar a partir de agora. E pedimos a Tua ajuda, Senhor. Corrobora com poder o nosso homem interior. Ilumina os olhos do nosso entendimento para que nós possamos perceber tudo aquilo que tem a ver com o Teu chamado na nossa vida. Nós compreendemos que quando o Senhor Deus nos dá uma ideia, ela passa a ser mais do que uma ideia, ela se torna comando. Queremos os Teus comandos em nossas vidas, Senhor, porque quando o Senhor Deus nos dirige através das dificuldades, fortalecendo-nos a cada vitória. E por meio dessas vitórias, o Senhor estabelece o Teu propósito final. Obrigado, Senhor. Nós te oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.